gente, hoje a resenha tão esperada deste livro aqui, O Mágico de Oz. Espetacular, espetacular. Vamos direto ao assunto, vou fazer um resumo rápido e aí dar a interpretação do texto para você. Lembrando que a gente vai disponibilizar aqui um resuminho de cada capítulo aí, para que você possa ter um manual para se guiar nessa leitura maravilhosa. E lembrando que hoje, este livro, mas tantos outros, eles estão com metade do preço aí na minha livraria. Curta, comente, se inscreva e bora para mais um vídeo. Então vamos lá, gente. Primeiro vamos dar um resumo rápido aqui dessa história espetacular. Eu vou explicar mais à frente essa questão de a gente precisa mesmo ter sempre, todas as vezes, um conhecimento histórico profundo do que acontece. Olha, sempre ajuda. Mas isso que faz desse livro uma obra clássica. A ideia de clássico é aquilo que perdura, o tempo não destrói. Por quê? Porque fala ao coração de todos os homens. Então, essa história, sem nenhum conhecimento da história americana, você lê e fala, puxa, isso aqui tem tudo a ver comigo. Isso é maravilhoso. Então, eu vou ser bem sucinto, vou dar um resumo partindo diretamente aqui da obra e a gente vai fazer a interpretação. E tem uma questão polêmica aí na interpretação. Mas vamos lá. Dorothy mora no Kansas, nos Estados Unidos. Lembrando, esse livro foi publicado em 1900. Dorothy mora no Kansas, nos Estados Unidos. Lá tudo é cinza. Até as pessoas eram cinzas, o que visa retratar tristeza. Se você prestar atenção quando você vai lendo, faz o teste, sublinha ali, faz a experiência, sublinhe as vezes que que aparece a palavra cinza. São várias e várias vezes. E é óbvio que é para retratar tristeza. E aí tem uma frase que resume bem isso. Tio Henry, que era o tio de Dorothy, nunca ria. Trabalhava duro, de manhã até à noite. E não sabia o que era alegria. Ele também era cinza. A própria ideia aqui, cadê os pais da menina? Ela é criada pelos tios. Já denota uma coisa triste. Não é o melhor. Ninguém quer ser criado pelo tio. Uma bênção que ela teve os tios. Mas mais abençoada ainda seria se tivesse os próprios pais. Mas ela não tem. Então é um ambiente muito triste. O livro começa uma tristeza profunda, profunda. Só o cachorrinho, o Totó, não era cinza. E ele alegrava Dorothy. Um tornado leva Dorothy e a sua casa para a terra de Oz. Ela cai em cima de uma bruxa má. Dorothy liberta o espantalho, que queria um cérebro. Salva o homem de lata, que queria um coração. Encontra-se com o leão, que se intitula covarde. E por isso ele queria ser corajoso. Todos eles vão até Oz, na cidade das Esmeraldas, em busca daquilo que lhes faltava. Cérebro, coragem, coração e no caso de Dorothy, ela queria voltar para casa. Então, vai prestando atenção isso aqui. Tem muita coisa bonita no livro e eu não vou conseguir abordar tudo aqui. Tem muitos detalhes que fazem parte do todo também e eu não vou conseguir abordar. Eu vou deixar para você, mas eu vou te dar o que é mais importante da história. E aqui a gente tem o que é mais importante. Um queria um cérebro, outro queria coragem, outro queria coração e a outra queria voltar para casa. Fique fixo nisso aí. Enfim, e aí a gente tem algo muito interessante. Porque o leão, ele se julga covarde, mas ao longo da narrativa, ele demonstra inúmeros atos de bravura. O espantalho, que se julga ignorante, ele é o cérebro da equipe, ele é super inteligente. E o homem de lata que julga não ter coração é uma manteiga derretida. É alguém extremamente meigo e sensível. Tem uma cena, ele mata eu não lembro que animal, um besouro, eu não sei. E ele chora copiosamente. Ou seja, tudo aquilo que eles diziam que faltava a eles possuíam. Isso é interessante. Fique com isso aí. Enfim, eles acabam encontrando-se com Oz, que lhes diz que, para satisfazer os desejos deles, eles deveriam matar a bruxa do oeste. Dorothy mata a bruxa e retorna com seus amigos até o grande e poderoso mágico de Oz, que acaba se revelando ao grupo. Ele não era mágico, coisa nenhuma. Ele era apenas um cara mas muito esperto e que deu muita sorte. Ele se perdeu em seu balão, veio lá de sua cidade e acabou chegando até o reino de Oz. Mas por vir do céu, todos acreditaram que ele tinha superpoderes. Então, ele fingiu ser um grande mágico e pediu que o povo fizesse uma cidade para ele que ele chamou de Cidade das Esmeraldas. E, para combinar mais ainda,
Ele deu óculos verdes para que todos enxergassem tudo verde. Eu não sei se eu vou falar um pouquinho sobre isso na interpretação, mas aqui eu já estou interpretando aqui, é porque eu não sei se eu vou falar sobre isso lá na frente. Mas é a ideia de líderes que nos obrigam a enxergar a realidade como eles querem. Por exemplo, eu sou um homem, o cara nasceu um homem, mas ele diz que é uma mulher. Não, eu sou uma mulher e você é obrigado a enxergar assim. Põe esses óculos aqui. Essa é a ideia. É genial o livro, é genial. Enfim, mesmo assim, o Oz revela, fala, eu não sou mágico, nada. Mesmo assim, eles queriam que ele fizesse a mágica e lhes desse um cérebro, coragem e coração. E aí ele fala, tá bom, eu disse pra vocês que eu não sou isso, mas vocês querem. Eu não tenho esses poderes, mas vocês falam, não, faça por nós. Tá bom, então eu vou dar o que vocês querem. Voltem aqui amanhã. Então, ele encheu a cabeça do espantalho de farelo e agulha e disse, está aí o seu cérebro. E o espantalho saiu feliz, dizendo, agora eu tenho cérebro. Oz colocou um falso coração de seda no homem de lata, que também saiu feliz, ou seja, ele está enganando todo mundo. Ele deu uma garrafa verde ao leão e disse, a sua coragem está aqui. Pronto, agora o leão julgava que ele era corajoso. Na realidade, todos eles foram enganados. E na realidade, durante a jornada, aquilo que lhes faltava já foi sendo preenchido, mas isso aí é detalhe para depois. Então, prestem atenção, né, aqui, né? Esse é um ponto muito importante. O Oz, ele riu, porque foi muito fácil enganar aquelas pessoas. E aí ele solta uma frase fundamental. Para mim, é uma das coisas mais importantes aí que resume bem o livro. Ele disse assim, como poderia deixar de ser um embusteiro quando todas essas pessoas me obrigam a fazer coisas impossíveis? Como eu deixaria de ser um farsante quando elas me obrigam? E a gente já vai tendo a dica aqui, o quanto que inúmeras vezes esses falsários somos nós mesmos que fabricamos. Coaches falsários, falsos pastores falsários, políticos falsários, quando que muitas vezes nós é que fabricamos esses caras? Quando a gente pede o impossível, só um mentiroso para nos satisfazer. Mas e Dorothy? Ela queria voltar para casa, como que ele poderia fazer isso? Ele ficou pensando, e agora? Isso aí, os outros eu consegui enganar facilmente. Então ele fez um balão. Mas no fim, ele também queria ir embora. Porque ele não aguentava mais ser uma farsa. E por conta disso, ele tinha que viver apenas no palácio, porque se ele saísse, todo mundo iria descobrir que ele era um mentiroso. Ou seja, como que a mentira nos escraviza, né? Eu nem vou falar muito disso na interpretação, mas tá vendo como tem muita riqueza aqui? A mentira nos escraviza. Ele não podia sair do palácio, tinha uma vida limitada. Mas enfim, ele faz então o balão. E ele também quer sair de Oz e levar Dorothy. Mas Dorothy não conseguiu subir a tempo no balão. O balão estava indo embora e ele foi sozinho. O Oz acabou indo embora sozinho. E aí concluíram que a bruxa boa do sul poderia ajudá-los. E os amigos os amigos já tinham ali recebido, né, o que eles queriam. E não apenas isso. Por conta de todas as suas bravuras ao longo da história, eles acabaram se tornando reis em algum lugar no reino de Oz. Mas, mesmo assim, por tudo aquilo que Dorothy havia feito por eles, eles decidem ir até a bruxa boa, para que Dorothy realizasse o seu desejo. A bruxa, então, aceita levar Dorothy de volta, com a condição de que Dorothy lhe entregasse um gorro mágico. Ao longo da história você vai ver esse gorro mágico aí, que era poderoso e foi usado pelas bruxas para escravizar os povos. E aí você vai vendo, né, na mão da bruxa boa, o gorro, ele é usado para o bem, que é um sinônimo de poder. Mas na mão das outras bruxas foi usado para fazer o mal. Então essa coisa de que a autoridade é ruim em si mesma ou o poder é ruim em si mesmo é um absurdo. Tá vendo? A bruxa boa vai usar para o bem. Então com o gorro, eles tinham o poder, qualquer um, de chamar macacos alados, que eram poderosíssimos. E eles vinham e aceitavam qualquer ordem. Eles vieram até ela e ela ordena que eles enviem os 3 amigos de Dorothy aos seus reinos. Tá vendo? Ela tinha um superpoder agora. E o que ela fez com esse superpoder? Fez o bem. Enviou os 3 amigos da Dorothy para os seus reinos. A bruxa boa diz que os sapatos que Dorothy tinha, ela tinha uns sapatos mágicos lá também, a levariam de volta para casa. E na realidade teriam feito isso desde o início. Mas a Dorothy, ela não sabia do poder
desses sapatos. Tem tanta coisa aqui que a gente podia falar, mas uma delas é impressionante como que ao longo da nossa jornada a gente é muitas vezes ignorante, a gente não sabe do que a gente pode fazer ou não pode, mas mesmo assim, motivados pelo amor, que foi o caso da Dorothy, ela encontrou o seu caminho. Eu como pai, inúmeras vezes eu sou ignorante como pai, como tudo, né? A gente não sabe o nosso trajeto, a gente fica perdido, mas a gente continua por amor, por aquele objetivo maior de voltar para casa, que no nosso caso é voltar para o céu. Enfim, então aqui a gente já tem algumas... É como eu disse, tem muita coisa bonita que eu nem vou abordar aqui. Vou tentar abordar apenas os elementos mais importantes. Mas enfim, a bruxa boa diz que os sapatos mágicos de Dorothy a levariam de volta para casa desde o início, mas ela não sabia. Porém, ela ficou feliz ao notar que por conta da sua ignorância, ela acabou ajudando os seus amigos a realizarem os seus sonhos. Então, a Dorothy bate 3 vezes no sapatinho e acaba voltando para casa. E o final, né, é muito interessante, porque você tem aqui a retratação dela voltando para casa, capítulo 24. É muito interessante. Ela volta e termina assim, ó. Da Terra de Oz, ela voltou, tá? E aqui está o Totó também. Ó, tia Emma, estou tão feliz por ter voltado para casa. O livro começa com uma tristeza profunda, profunda, e termina em felicidade. E aqui, na gravura, né, no desenho, tem o tio dela que nunca sorria, sorrindo, não sei se dá para vocês verem aí. Ou seja, é um final feliz. E o Frank Baum, que é o autor, ele no começo do livro, ele faz uma crítica, né, aos contos de fadas antigos, dizendo que tinha muita coisa sombria, e ele quer fazer um conto de fadas moderno, que é mais leve. Enfim, eu gosto dos dois. Eu gosto do dele, que é um conto de fadas mais leve, e dos antigos também, que era pesado. Eu acho que tem lugar para os dois aqui. Mas enfim, vamos lá. Vamos à interpretação. Eu já falei um pouquinho algumas coisas, mas enfim. Primeiro, vamos à interpretação, uma interpretação muito famosa, que eu por acaso não concordo com ela. Em 1964, Henry Litchfield, um professor de história do ensino secundário, escreveu um artigo, O Mágico de Oz, uma parábola sobre o populismo. O texto dele ligava a saga de Dorothy a questões políticas da época de Frank Baum, o autor. Pouco mais de 2 décadas depois, Hugh Rockoff publicou O Mágico de Oz como alegoria monetária. Para ele, o livro de Baum não é apenas uma história para criança, mas também um sofisticado comentário sobre os debates políticos e econômicos da era populista. Olha que coisa. Nos anos 50, uma época de muito medo em relação ao movimento comunista nos Estados Unidos, alguns viram que o Mágico de Oz retratava um Estado socialista. Olha que absurdo. Chegaram até a banir o livro em algumas bibliotecas públicas. Enfim, o diretor da Biblioteca Pública de Detroit, ele desceu a bolacha nesse livro aqui. Ah, não tem valor, incentiva o negativismo e a covardia. O que mostra o seguinte, né? Primeiro, mesmo uma obra genial sofrerá críticas, ninguém consegue agradar todo mundo. A gente tem que fazer aquilo que é o correto. Na nossa vida é assim. A gente tem que seguir e fazer aquilo que acreditamos que é o correto, à luz da Bíblia, à luz da nossa consciência, e não ficar com medo do que os outros vão dizer. E é impressionante, uma obra dessa, tá vendo? Interpretações das mais variadas. Teve gente que viu aqui populismo, uma alegoria. E outros falaram, não, isso aqui tem comunismo. O que mostra o quanto que é difícil muitas vezes interpretar uma obra. Por quê? Porque a gente vai com os óculos da nossa cultura, das nossas experiências, enfim, da nossa capacidade cognitiva. Então, a gente vai com os nossos preconceitos. Então, a gente tem que tentar, para ser o mais fiel possível à mente do autor, tentar se utilizar de algumas regrinhas básicas para a gente interpretar uma obra. E se lembrar, olha... Nós temos os nossos conceitos e a gente vai ler qualquer coisa a partir desses conceitos. E não tem como se livrar disso, né? Não tem como se livrar disso. Por isso que a interpretação de qualquer coisa se torna muito difícil. E muitas vezes a gente acaba lendo algo e escutando a nossa voz ao invés da voz do autor. Então uma regrinha é fazer esse esforço para tentar entender, escutar a voz do autor e não a nossa, não o eco da nossa própria voz. Por exemplo, tem tantas obras aí que você lê e você vê uma feminista, não tinha nada a ver com feminismo. Quer ver? Lisístrata,
É uma obra sobre mulheres que fizeram greve de sexo na Grécia. As feministas usam aquilo ali e veem que ali há feminismo. Não tem nada a ver, nada a ver. Mas elas veem. Então, tá vendo? Nós tendemos a enxergar o mundo com os nossos olhos. Tentar, então, esse é um primeiro exercício. Saber disso, que a gente faz isso. Saber disso já é fundamental para que você consiga interpretar de maneira correta, mais precisa possível. Saber que a gente tem conceitos, que a gente vai para uma obra com os nossos conceitos, com os nossos óculos. Assim como na obra, né? Eles colocaram lá o Oz, deu óculos verdes e eles enxergavam a realidade a partir dessa perspectiva. Então você enxerga com base nos óculos que deram para você, da cultura que você está inserida. Então saber disso é fundamental, você não tem como fugir disso. Mas só de saber disso, que você vai ler sempre uma obra com os seus óculos, como por exemplo, garoto, eu li a Bíblia que fala, não permito que a mulher exerça autoridade de homem, não pode ser pastora. E eu lia com os meus óculos, da cultura feminista, que dizer que uma mulher não pode fazer alguma coisa é machismo. Então eu não consegui enxergar o texto. Eu não consegui. Eu lia, é algo óbvio, claro, e Paulo diz ali, não permito que a mulher ensine e nem seja pastora. Por quê? Uma questão cultural? Não, ele dá a explicação no texto. Ele diz, porque primeiro foi formado Adão. Então não é uma questão de cultura grega, é uma questão de Gênesis. Ele remete ao padrão original de Deus. Mas eu não consegui enxergar por quê. Havia um óculos feminista aqui. E eu, não. E é o que acontece com muita gente. É um texto óbvio, mas eles não conseguem enxergar. Talvez amanhã eu fale sobre isso. Mas enfim. Então, né, então é isso. Isso aqui é uma alegoria. Né? Porque essa é a primeira interpretação que eu dei para vocês aqui, de que era um convite ao populismo, uma crítica ao populismo da época, isso foi uma interpretação muito famosa. E aí, é uma alegoria? E já vou explicar o que é alegoria. Na edição comemorativa do centenário de publicação de O Mágico de Oz, o biógrafo do autor disse o seguinte, criticando essa interpretação aí do populismo. Ainda que alguns pontos válidos sejam levantados pelo professor lá, com demasiada frequência, força a caracterização de símbolos que o texto não apoia. Força a caracterização de símbolos que o texto não apoia. Ou seja, está forçando o texto para dizer o que eles querem. Vejamos também o que o próprio Baum disse na introdução, né? Na história do Mágico de Oz. Ele diz o seguinte, a história do Mágico de Oz foi escrita exclusivamente, está aqui essa introdução, a história do Mágico de Oz foi escrita exclusivamente para agradar as crianças. E ele está dizendo, qual foi o propósito pelo qual ele escreveu esse livro? Para agradar crianças, as crianças de hoje. Com isso, ele explica então o tipo de gênero literário que ele se utilizaria para escrever. Como eu disse no começo, ao invés de as histórias horripilantes, de gelar o sangue, ele diz, dos tradicionais contos de fadas, sim, porque os tradicionais contos de fadas eram assim. Você lê aí hoje, está tudo gourmetizado, eles mudam tudo no final. Mas lá, Chapeuzinho Vermelho, era sangue pra caramba, o negócio era feio. Então ele diz o seguinte, ó, ao invés daquelas histórias antigas, horripilantes, de gelar o sangue dos tradicionais contos de fadas que visavam apontar uma moral temível, ele queria trazer moralidade, mas de uma forma mais leve. Num conto de fadas, que ele disse, um conto de fadas moderno, em que a maravilha e a alegria são mantidas e as angústias e os pesadelos são deixados de fora. Esse é o propósito. Ele diz qual é o propósito. Mas o homem moderno acha que uma história que simplesmente traga deslumbramento a uma criança não é boa o bastante. Para ser importante, tem que falar de coisas como bimetalismo, é o que eles falam lá na tese do populismo. Governos populistas, conservadores, republicanos e democratas. Se não, é só uma história de criança, aí é pequena demais. Tolice. Ao deslumbrarmos as crianças, nós, ao levarmos as crianças ao deslumbramento, nós estamos fazendo a melhor coisa para que elas enfrentem este mundo real. Ter um olhar deslumbrante para a vida. Então, e aqui vale a pena falar de Tolkien. É o clássico escritor de Senhor dos Anéis. Na introdução do Senhor dos Anéis, ele disse que a obra dele não era uma alegoria, né? A obra do Tolkien. E ali ele dá uma aula de literatura. Neste vídeo aqui, mais do que aprender sobre este livro específico, você vai aprender muita coisa. Então, ele dá uma aula de literatura. Ele diz, olha, minha obra não é uma alegoria. As pessoas confundem alegoria com aplicabilidade. O que é uma alegoria? É uma história com um sentido oculto. Por exemplo, aqueles que veem uma alegoria em O Mágico de Oz, para eles, cada personagem representa alguém em específico do mundo real. Por exemplo, Dorothy representaria a América. A Bruxa do Oeste, um político chamado Cleveland. Então, isso seria uma alegoria, tem um sentido oculto ali. Só os muito espertos vão enxergar, é um gnosticismo. Agora,
E existe esse recurso, esse tipo de literatura alegórica. Mas tem também o que é chamado de aplicabilidade pelo Tolkien. O que é isso? Você pega o exemplo de amor, vamos dar um exemplo aqui de Dorothy. O exemplo de coragem e amor de Dorothy e aplica a qualquer pessoa, não apenas a América. Você está aplicando aquele exemplo, aquela história na sua vida. Não que tenha um sentido oculto ali que signifique um personagem específico. A América. Não. Não significa a América. Dorothy significa qualquer pessoa. Qualquer pessoa que quer ter uma vida virtuosa e amorosa e corajosa e servindo o próximo. Qualquer um. Então você pega o Oz e o aplica a qualquer falso líder que promete o impossível. Então isso é aplicabilidade. É diferente de alegoria. Então, às vezes, no afã de parecerem tão profundos, intérpretes são tão rasos, querem se mostrar tão inteligentes para mostrar para os meros mortais que eles, deuses do Olimpo da interpretação, e acabam destruindo uma história fabulosa através de teorias da conspiração aí que jamais podem ser provadas, né? Então, eu vou seguir Tolkien e adotar uma interpretação econômica. Vou simplesmente aplicar em nossas vidas o que essa história tem de melhor para nós. Né? E aí, como eu disse lá atrás, você nem precisa tanto de um contexto histórico nessa obra aqui não. Por exemplo, o começo é muito triste, é pobreza tamanha, muito grande aqui. O livro foi lançado em 1900. Em 1893, aconteceu uma depressão econômica profunda, né? Foi o pânico de 1893. Esse é o pano de fundo histórico. Mas mesmo, você não precisaria disso. Basta olharmos isso aqui e aplicarmos a qualquer época em que há fome, em que há crise econômica e como que a vida é muito difícil nessas épocas. Como se trabalha e tem muito pouco, que era o caso do tio da Dorothy. E como superar isso? E na realidade, essa é a regra da existência humana. Na maior parte do tempo se trabalha muito para ter pouco. Na maior parte do tempo, poucos períodos de grande prosperidade na história humana. Então, tá vendo? É uma história que mesmo sem contexto histórico nenhum, você pode aplicar em qualquer época. Isso é clássico. Essa história também, então, ela tem como foco a jornada de todos nós em busca da melhora de si mesmo, que no fim nos leva de volta ao nosso lugar. Se você pudesse, pare o vídeo aí, marque isso. O foco dessa história, o tema dessa história é a jornada de todos nós em busca da melhora de si mesmo, que no fim nos leva de volta para casa. E essa jornada não pode ser feita com atalhos. O atalho aqui, no caso, é o os. Pausou aí? Marcou isso? Eu vou falar sobre isso, sobre essa frase que eu acabei de falar aqui agora. Todos os personagens estão em busca de um destino, querem chegar a algum lugar. Mas durante o trajeto, tudo que eles querem lá nesse destino, se eu chegar lá, eu vou ser feliz, eu vou ter o que me falta. Mas durante o trajeto, tudo aquilo que eles querem vai acontecendo. O leão almeja coragem, sonha tanto em chegar a um lugar em que o seu medo será tirado. Mas é durante a jornada que o seu medo vai sendo superado, quando ele precisa enfrentar vários inimigos para proteger os seus amigos. Não é isso que acontece conosco? Todos nós sonhamos com chegar a algum lugar, e isso está certo, faz parte da vida. Para o crente, por exemplo, a nossa cidade das Esmeraldas é a Jerusalém Celestial. E isso vai acontecer de fato, e é importante chegarmos lá. Mas não é importante apenas o destino, é o trajeto. E na realidade é justamente o que acontece no trajeto que nos leva ao nosso destino. Ou vamos pegar uma coisa até mais simples. Você sonha com uma casa que seja, casar. E esse destino é maravilhoso, casar, ter uma casa. Mas o que muitas vezes acontece no trajeto, para que a gente conquiste isso, Deus nos transformando no meio do trajeto, é espetacular. Pense, por exemplo, em Abraão. Ele tinha uma coisa que faltava, um filho. Mas demorou 25 anos, desde o dia em que Deus promete até o dia em que a promessa é cumprida. Mas o que Deus fez no caminho foi fantástico. Lembra que Deus disse para Abraão, "Sê tu uma bênção"? Ou seja, era uma bênção o filho, mas Deus fez de Abraão uma bênção durante o trajeto, até a conquista daquilo que lhe faltava. Então, é a jornada, durante essa jornada que a gente vai sendo aprimorado. E esse é o objetivo da existência, sabe? A gente ser moldado para chegar àquele destino, que para nós cristãos é a eternidade. Essa busca da melhora de si mesmo o tempo todo. Porque você nota que o sonho de cada um deles não é uma Ferrari, não é ser um sucesso. Não, eles sonham em ser virtuosos. O homem de lata deseja ter coração, o espantalho deseja ter um cérebro. E o leão,
ele almeja obter coragem. Tá vendo? Inteligência, coragem e amor são os objetivos deles, que é um resumo do que é uma vida virtuosa, que é o resumo da nossa busca. Jesus disse, não busquem ficar ricos, milionários, não é errado ser rico, mas busquem a justiça. É isso que nos falta, sermos virtuosos. Este é o objetivo da existência. E, na realidade, eu falo isso na minha série sobre casamento, as pessoas estão sempre dando dicas, né, regrinhas de como ser feliz no casamento, balela. Sabe o segredo de um casamento feliz? É a melhora de si mesmo. É todos os dias, durante a nossa jornada, vencermos os nossos inimigos e melhorarmos. Todos os dias desejarmos desesperadamente coragem, amor, sermos justos. Se você for assim, você não vai ter um casamento infeliz. Porque o seu casamento é infeliz porque você é um covarde, porque você não ama, porque você não é inteligente. Então, se você for cheio de conhecimento, cheio de coragem, você for amoroso, você vai ser feliz no seu casamento, no seu trabalho, onde quer que você esteja. Então, esse é o objetivo da vida. Provérbios. Não preocupe-se com ouro, preocupe-se em ser sábio. A coisa mais importante é ser sábio. É verdade, o povo perece porque falta conhecimento. Então, é isso que Provérbios mostra. Mais força tem o sábio do que o forte. Essa questão da sabedoria, da busca por ser sábio, que é através da Escritura, principalmente, quer dizer, é através da Escritura, porque até as outras coisas que nos ajudam têm a ver com a Escritura, é isso que é o objetivo da vida. Né? Paulo fala, olha, eu prossigo para conhecer a Cristo. Conhecer a Cristo é ser sábio. Não há outro jeito de ser sábio a não ser por meio de Cristo. Então, é esta vida virtuosa que nos leva a um mundo mágico e nos livra de uma vida sofrida que vivemos. Porque a vida é sofrida. A vida, ela tende a ser cinza. Se você não for para um reino espiritual de Oz, a vida, mesmo quando há dinheiro, ela é sofrida, ela é cinza. Cinza. Lembra do primeiro capítulo? Tudo era cinza e o tio de Dorothy era triste. Tio Henry nunca ria, trabalhava duro de manhã e à noite e não sabia o que era alegria. Ele também era cinza. Como nos livramos de uma existência sofrida e de muito trabalho? De maneira transcendente, vendo a nossa vida como algo maior do que colher trigo e pagar boleto, mas como uma jornada rumo ao nosso Criador. Aqui estou fazendo uma aplicação para nós, né? Ao nosso Oz, e que não é uma farsa. Quando você olha para a vida sem esse olhar transcendente, sabe? Espiritual, em que você parte para o mundo espiritual, quando você não tem esse olhar, tudo é cinza. Criar filhos é só limpar sujeira de criança, trabalhar é só fazer algo sem sentido para receber um dinheiro e encher a cara no fim de semana para aguentar mais alguns dias. Mas quando você vê a sua jornada como um caminho rumo a um objetivo maior, que para nós, o que nos falta acima de tudo é Deus, tudo deixa de ser cinza. Quando você vê cada parte da jornada visando um objetivo de chegarmos à nossa cidade das Esmeraldas, a Jerusalém Celestial, tudo ganha cor. Tudo ganha cor. Você nota que a conquista de cada um aqui só é possível através de ajuda mútua, que é, ou seja, o amor, é esse caminho do amor. Esse caminho do amor. Então, cada um teve o que quis quando esteve disposto a ajudar os outros no caminho. E a própria, olha como que o amor é essa coisa transcendente, é ir para a terra de Oz. Quando você faz as coisas baseadas no amor, tudo deixa de ser cinza. Lembra, por exemplo, lá do cachorrinho, o Totó? Ele era a única coisa que não era cinza. Então você vê, era a coisa que a Dorothy amava, que alegrava a Dorothy. Então quando você parte para Oz, para o mundo espiritual, o que é o mundo espiritual? O que Jesus disse? O que é o reino de Deus? Não é comida nem bebida, mas amor, alegria, no Espírito Santo, justiça. Tá vendo? Então isso é o reino de Oz para nós. Estou fazendo uma aplicação. O amor, viver baseado no amor, viver baseado no fato de que um dia você vai se encontrar com o grande e poderoso Deus. Então isso, essa vida transcendente, né, aqui ó, você tem Kansas e Oz, terra e céu. Esse olhar, essa vida, pensando no céu, como Paulo disse, olha, não vivam pensando nas coisas terrenas, mas nas coisas celestiais. Então essa vida espiritual, pensando de maneira espiritual, faz com que nossa Kansas ou Guaratinguetá, o Brasil, deixe de ser cinza. Ele continua sendo difícil, mas esse olhar espiritual da coisa, com fé, amor, esse olhar torna a vida diferente. É o caso de Dorothy. Ela volta para o mesmo lugar e ela está feliz. Ela está feliz e inclusive o seu tio também está feliz. Talvez ele entendeu, pelo menos aqui na gravura, né? Ele entendeu que no final, tendo uma família que o ama, mesmo com pouco dinheiro, a gente tem o que a gente precisa de fato, né? Então, você está vendo? Esse olhar transcendente
faz com que a vida deixe de ser cinza. Né? Então, isso é genial e essa história aqui não é escrita por não tem um personagem apenas, tá vendo? É um grupo, porque a nossa jornada é sempre assim. Sempre. Quando há amor, o nosso mundo deixa de ser cinza. Então, outro ponto importante é essa beleza e a felicidade do mundo de Oz e a feiura e a pobreza ali do Kansas, do nosso mundo. Né? Então, é isso. Como que a transcendência, ela faz isso com a gente. Ela torna o mundo cinza mais colorido. E aí a gente chega para falar sobre o Oz. Para mim, o Oz é o personagem principal. O Oz, ele não é mágico. Mas sabe quem começa a farsa? O povo. O povo cria Oz. No desespero de que outro faça o que somente nós podemos fazer, o homem tende a criar farsantes. Mais uma vez, a frase espetacular do Oz. Lembra? Como poderia deixar de ser um embusteiro quando todas essas pessoas me obrigam a fazer coisas impossíveis? Quando as pessoas pedem o impossível, só um mentiroso para lhe satisfazer. As pessoas querem deixar de ter medo, por exemplo, mas elas não querem seguir o caminho tradicional, que é longo. É aquele que o leão seguiu, enfrentar os seus medos. Então, elas criam embusteiros. Doutores que prometem colocar coragem em uma pílula. Tá aqui, ó, toma essa pílula, você não vai ter mais medo. A síndrome do pânico será resolvida. Quando você deseja o impossível, só um embusteiro para te satisfazer. Ansiedade e depressão é a mesma coisa. Tá aqui a pílula da temperança. A pílula da alegria, tá aqui, ó. Eu coloquei tudo aqui, agora, isso, vá para casa agora. Coloquei agora farelo e agulha no seu cérebro. Agora você tem um cérebro. Tava aqui, ó. Quando você quer o impossível, só um mentiroso para satisfazer o seu desejo. Então as pessoas, elas querem enriquecer sem esforço, emagrecer sem esforço. E aí elas criam gurus que dizem isso. Tá aqui, compra o meu curso aqui. Esse curso você vai ficar rico, ganhando 10 mil reais, fácil, fácil. Não existe ganhar 10 mil reais fácil, fácil. Não existe. Falsos pastores. Passe aqui na corrente dos milagres, deixe 1000zão aqui e você vai ficar rico, apenas passando aqui no corredor dos milagres. Quando você quer atalhos para a sua vida, em qualquer área da sua vida, aí você inventa, você cria falsários. Foi o que o povo fez com Oz. Então é isso. Uma jornada sem atalhos que não pode ser feita solitariamente. Uma jornada em busca da virtude, em que a gente precisa de companheiros e não adianta tentar criar atalhos, criar Oz, um farsante. Como eu disse, né, tem muitas outras coisas espetaculares aqui nessa história, mas aqui você tem um bom resumo aí, né, do que essa obra espetacular significa. E hoje na minha livraria ela está em promoção, de R$ 69,90 por R$ 33,55. Tem mais outras também. Essa aqui, O Sexo Privilegiado, com o prefácio da Ana, é muito bom demais. Esse livro deu base para eu fazer muito do que está nesse livro aqui. Eu uso na minha pregação mulheres, O Sexo Privilegiado. Até o título eu imitei. Esse aqui é espetacular, gente, está em promoção também. A Revolução dos Bichos, 1984, e todos, ou seja, todos esses livros aqui eu tenho resenha dele, até esse aqui de certa forma, né, porque a minha pregação na série Esquerdismo em muito está baseado nesse livro aqui. Então, estou recomendando, eu pedi para o pessoal da minha livraria colocar em promoção esses livros que eu tenho resenha aqui, então vai ser ótimo. E vamos deixar para vocês o resumo, um link aqui do resumo que eu fiz para vocês terem aí um panorama e um guia para lerem Oz. E no meu curso Homeschooling ao Alcance de Todos, eu ensino como que a gente lê para as crianças, como que a gente pode ler a mesma obra em níveis diferentes. Como assim? Por exemplo, agora aqui eu ensinei para você a história mais profunda. Aí você vai, o significado mais profundo, uma aplicação profunda. Talvez com seu filho de 4 anos você não precise fazer isso, mas quando ele for dar essa explicação para ele, ele vai ficar maravilhado simplesmente em ler a história. Tem problema. E aí lá na frente, mais à frente, você começa a colocar esse elemento de transcendência. Ou dê um jeito de colocar já. Né? Nunca é ruim ensinar o seu filho a pensar nas coisas espirituais. Mas se ele não tem noção da profundidade de todas essas coisas, não tem problema. Você lê a história. Aí depois de um tempo, você lê de novo, mas lê agora de uma maneira mais profunda. Entendeu? Esse é um segredo com esses grandes livros aqui. Você pode ler várias vezes. Depois, você lê para os seus filhos e aí eles mesmos vão ler. Então é maravilhoso. Mas é isso. O link está aqui. Aproveitem a promoção. Deus abençoe. Até a próxima.